Saúde. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal e você já sabe que em todas as semanas nós temos um tema inédito e depois as nossas reprises durante a programação da TV Marília, assim como também nós temos os arquivos, a maioria deles já estão disponíveis na internet. Começamos o Saúde Animal hoje recebendo o médico veterinário, residente do Hospital Veterinário da Unimar, Dr. Guilherme Galvani, que vai falar com a gente sobre toxocaríase canina. Mais uma vez, um tema totalmente relacionado à saúde pública. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme, mais uma vez, é muito bom recebê-lo. Boa noite, Nelisa, prazer é meu voltar aqui de novo. Vamos falar sobre essa doença que pode parecer comum, mas impressiona porque ainda continua aparecendo, né? Até às vezes é falta de cuidado, aquilo que a gente sempre conversa, doutor. Exatamente, né, Lenise? É uma doença que, assim, o nome assusta, né? Mas é a famosa verminose, que acontece nos cães. Né? A diferença dela é que ela acontece, é uma zoonose, né? Ela atinge as pessoas. E muitas vezes, por atingir as pessoas, é por falta de higiene, né? Ou por erro no manejo, na hora de mexer com o animal, de saber fazer higiene. Não deixar saber diferenciar que o animal, ele é um animal, ele não é um ser humano, sim, né? Tem alguns cuidados. Ele precisa ter o espaço dele, né, para as necessidades. Exatamente, não colocar o animal no seu espaço, né? Então ele tem o dele e você tem o seu. Então são essas diferenças que o pessoal tem que começar a ter. E na verdade, assim, no dia a dia, né, a gente acaba se assustando, temos as imagens, vamos começar a ver, a gente se assusta até com a possibilidade, né, de que algo assim aconteça com o nosso organismo. Por isso que a imagem é tão importante, exatamente, não é? Porque aí a gente tem a real noção do que é que está acontecendo com o nosso organismo. Então, para a gente entender, né, na prática, como é que acontece, né, o diagnóstico, principalmente no animal, e depois a transmissão para o ser humano. Doutor. Ok. A doença, né, ela geralmente acontece em filhotes, né, que são animais que têm um sistema imune mais fraco, né? Então, assim, a transmissão geralmente ocorre em animais filhotes através da placenta, né? Quando o animal está na mãe ainda. A mãe já pode transmitir. A mãe, quando ela está infectada com parasita, ela pode transmitir via transplacentária, né? Pela placenta para o filhote. Outra forma de transmissão é através do leite, né? Após o animal nascer, se a fêmea tiver o contato com o verme, pode ser durante a gestação ou após a gestação, ela pode transmitir o verme pelo leite para os filhotes. Que são os ovinhos? Para quem está em casa entender? Ela transmite como se fosse os ovos. Esses ovos entram no animal, fazem o ciclo dele dentro do animal e acaba no intestino. Ela é uma doença que geralmente o pessoal deixa despercebido, né? Porque o animal ele tem algumas alterações discretas. Geralmente o abdômen dele começa a aumentar. Se ele não tiver uma alimentação adequada, ele pode ter problemas ortopédicos, né? Os ossos dele e o músculo começam a ter alterações. O animal costuma ficar com as patinhas tortas, em cavalete, o abdômen abaulado. Né? Quando ele come, ele começa a estufar como se fosse um sapo. Né? Ele come mais? Às vezes come. Por quê? Porque o verme se alimenta do alimento dele. Então, quando, né, nada sacia o animal, exatamente, toda hora quer comer. Ele tem como se fosse um apetite voraz. Ele come. Por quê? Porque o verme se alimenta do que ele come. Né? O verme ele vai comer no intestino do animal, né, o que ele está digerindo. Então, em vez do animal absorver, quem absorve é o verme. E dependendo da evolução do caso, o animal pode vir a óbito. Claro. Né? Então, assim, proliferação muito rápida também, né? No organismo. Depende do animal, do sistema imune dele e de quanto de verme que foi para ele. Entendi. Entendeu? É realmente uma situação delicada. Vamos às imagens então, já para a gente entender um pouquinho mais como funciona. E aí, claro que vamos chegar até ao ser humano também, exatamente, né? Como é que isso vai ser transmitido. Vamos lá então. Então essa é uma foto do verme, né? Que a gente fala que é o Toxocara canis, né? Ele tem um aspecto de como se fosse um macarrão. E ele geralmente sai desse formato nas fezes do animal.
parecendo um macarrão mesmo. E é fácil perceber nas fezes? Tem alguma cor característica? Ele geralmente é branco para acinzentado. E é bem essa característica mesmo do verme. Né? Eu coloquei uma foto do verme separado. Né? Quando o pessoal vai fazer exame, vê o verme, separa, tira foto para ter as imagens registradas. Ok, vamos lá. Vamos para a próxima. Aí, ó, essa é a foto do animal com o verme. Ó. O abdômen dele fica bem abaulado, né? Você percebe que ele parece uma bexiga. E fica um filhotinho, duro, né? fica. Bem duro. Só que você percebe que é como se fosse gás, né? Ele fica abaulado e aí é uma foto, eu não consegui ver uma foto do animal de pé, mas geralmente com o abdômen aumenta, as patas dele começam a ficar tortas. Entendi. Então o animal ele parece um alicatinho as pernas dele. E o abdômen sempre aumentando. Nossa. E isso pode complicar, o animal pode ter dificuldade respiratória. Claro. Vamos lá para a próxima. E aí é o verme nas fezes do animal, ó. Sai bem dessa cor, como se fosse um macarrão mesmo. Não tem como não ver. Exatamente, assim. Porque não sai assim um pouquinho que você às vezes não consiga enxergar. Isso foi uma coisa assim bem exacerbada, né? Uma infestação, quando exatamente. Nesse ponto... uma quantidade bem exacerbada. Geralmente você vê um, vê o outro, vê pouca coisa. Mas isso aí já é quando é o extremo, o animal tem muito. Tem que prestar um mínimo de atenção, né? No mínimo. Exatamente. É uma doença que tem cura, tem tratamento. Claro. Por isso a falta do medicamento. E prevenção. Exatamente. Tem a prevenção e tem um tratamento. Se o animal estiver doente, existe tratamento para essa doença. É um tratamento que não é complicado e não é caro. Né? Porque é a base de vermífugos. Exatamente, a base de vermífugos. Só que a vermifugação é uma vermifugação longa. Você faz vermifugação no animal a partir dos 15 dias e vai repetindo a cada 2 semanas até completar 10 semanas. Então tem que ser, né? Tem essa tem orientação, da disciplina também, né? Exatamente. Não pode falhar nenhuma semana, tem que cuidar. Exatamente, porque se você faz numa quantidade, um medicamento, uma alta dose de uma vez só, você mata todos os vermes, esses vermes morrendo dentro do animal, eles liberam toxinas e o animal tem outras complicações. Então tem que ser algo gradativo. Isso no caso dos filhotes recém-nascidos? Não, nos adultos também. Também, o mesmo procedimento. Só que a dose é diferente e o tanto de semanas é diferente. Por isso que a orientação do médico veterinário é essencial, né? Porque você fala, vou vermifugar um animal, vou ver aí um medicamento, às vezes até o que eu tenho aqui para dar para a criança. Não pode, né? E tem os vermífugos específicos que pegam essa doença. E cada vermífugo a gente fala que tem um protocolo, tem um tempo. Entendi. Cada um é de uma forma. De ação, exatamente. Né? E aí vem E aí é uma foto da prevenção, né? Muitas vezes a gente vê na rua o pessoal levando o cachorro para passear, faz xixi, faz cocô e não recolhe. E fica as fezes no chão. Essas fezes no chão vai passar para outro cachorro, que vai passar para outro cachorro, que pode passar para um ser humano. Sim. E é uma coisa que não tem, que nem eu falei da última vez, não tem fim, fica um ciclo vicioso. É. Então, assim, a melhor forma é você acabar retirando essas fezes da rua, fazer um esquema de vermifugação no animal, ter um cuidado. E aqui no caso, né, o importante também é o cuidado na hora de recolher as fezes. Tem que ter todo um cuidado. Como a gente, aí voltando a falar, no espaço ideal, né? Se está na rua, claro, você vai recolher, você tem que levar o saquinho, fazer tudo direitinho, né? Encontrar um local adequado para colocar. Exatamente. Agora, não pode ter contato direto, né? A pele, principalmente, e aí vem o cuidado com as crianças. Porque quando a gente tem animal em casa, tem criança pequena, aí o contato é maior, de repente a criança escapa, vai ali no ambiente do animal, e aí contágio é quase que certo, se houver o problema. Não é? Exatamente, né, Liz? Por ser uma zoonose, né, é uma doença que causa prejuízo à saúde pública, tem que ter um manejo correto para recolher essas fezes, levar um saco, não entrar em contato direto com ela. Por quê? Porque o cachorro, no caso, ele é o hospedeiro que a gente fala definitivo, é onde o verme vai se replicar e vai ser eliminado. No ser humano, a gente fala que ele é um hospedeiro acidental. O verme ele vai no ser humano, mas ele não consegue fazer o ciclo dele como deveria ser feito. Entendi. Só que ele afeta alguns órgãos. Sim. Geralmente fígado, coração, olhos. Geralmente, se for uma criança, pode ficar cega, pode ter alterações visuais. Então, assim, tem que ter um cuidado na hora de recolher essas fezes, saber jogar elas no lixo, evitar que as crianças entrem em contato com essas fezes, lavar as mãos, não deixar quem tiver sítio ou tiver uma horta em casa, não deixar o animal defecar nessa horta, não usar como adubo essas fezes. Nossa, são todos cuidados, né, para evitar que ocorra. Né? Ela é uma doença que muitas vezes passa despercebida, mas ela já chegou a atingir a 2/3 da população. Pois é. E a gente corre o risco de voltar esses números, né? De uma forma assustadora.
Não é possível, a gente sempre fala isso, não é possível que isso continue acontecendo. Crianças no parquinho, às vezes parquinhos públicos ou até na escola, né? Às vezes um lugar que de repente um animal entre lá. Então cuidar também de quem mantém a higiene do espaço e praças públicas, né? Espaços públicos, é mais delicado ainda. O melhor é nem deixar a criança, né, ter muito contato assim com areia, essas coisas. Tem que evitar fazer o quê? É que é complicado, né, Lenise? As crianças, né, você fica... Às vezes o pessoal não tem orientação correta com relação aos animais, não tem orientação correta de evitar que as crianças tenham esse contato. Se é um lugar que o animal tem acesso, é melhor evitar. Por mais que eu esteja falando do cão, essa doença também atinge os gatos. Isso aí que eu ia perguntar então, também. A gente volta para os gatos. Aí vai ampliando mais ainda a possibilidade de contágio. E como tem, estudos vem falando, a gente conversa aqui toda semana, a quantidade de gatos e de cães vem crescendo cada vez mais. E gatos mais ainda. Exatamente. Então, puxando aqui, o tema nosso é canino, né? Mas vamos abrir um espacinho para os gatos na questão da areinha desses gatos que ficam em casa. Como é que é o cuidado e quais são as suas dicas, né? Para a gente que tem que limpar o tempo todo ali a areinha do gato. Deixar, né, nessa areia, fazer a higienização, se possível, diária dessas fezes, evitar que as crianças entrem em contato. Logo após de retirar essas fezes, lavar as mãos. Evitar que tentar limitar, eu sei que é difícil, mas que o gato faça suas necessidades num espaço só. Porque ele não fica fazendo na casa toda. Aqueles que fazem na areinha só fazem ali na areinha. Isso, exatamente. Né? Isso orientar, né, que a criança também, tanto a criança quanto o adulto, saiba diferenciar, né, que o animal ele é um animal e o ser humano é um ser humano. Existem essas restrições. Exatamente. Não é? Até mesmo existem contágios, né, entre seres humanos de doenças, imagine com o animal. Agora, antes de finalizarmos aqui, doutor, vamos só mais uma vez explicar para as pessoas a importância desse tema saúde pública na veterinária, que ainda existe uma resistência, as pessoas não entendem. Não é? Essa questão das zoonoses, das doenças que são transmitidas para os seres humanos, né, que aí sim a gente entra diretamente na saúde pública. Certo. Existem doenças, tanto bacterianas, virais, até parasitas, protozoários, que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, assim, o veterinário entra nesse papel para orientar o público, né, de saber tratar essas doenças para evitar que aconteça. Né? Na última vez eu vim aqui falar sobre toxoplasmose, orientei, essa vez eu estou vindo falar da toxocaríase, né, a orientação que eu passaria no caso da saúde pública, levar os animais a cada 6 meses ao veterinário para fazer a vermifugação, para fazer o check-up, sempre perguntar para o veterinário com relação ao manejo dos cães, que também é uma responsabilidade do veterinário saber o manejo correto dos cães e dos gatos. Orientar os proprietários. Dar orientação de prevenção, fazer com que o proprietário tenha ciência do que possa ocorrer, né? Fazer a vacinação correta, porque existe uma doença que já foi muito famosa e hoje existem poucos relatos no Brasil, que é a raiva, que a gente não pode esquecer, é uma doença que o cachorro transmite também. Né? Não tem casos em São Paulo há uns, acho, mais de 5, 10 anos. Mas a gente não pode perder o controle. Exatamente, a gente não pode, né? A gente está evoluindo e a gente tem que ajudar os animais a evoluir nesse caminho. Exatamente. E o primeiro passo é não permitir, né, que os animais fiquem aí abandonados, soltos, causando, né, uma série de problemas, sofrendo, obviamente, e causando problemas também. Então, essa conscientização, uma hora acho que a gente chega lá, né? De conscientizar as pessoas, não é possível, não é? Mas um minutinho, uma resposta, doutor. A alimentação do animal influencia em alguma coisa? Por exemplo, para que ele tenha esse problema, de repente dar qualquer coisa para ele comer, o que a gente tem que evitar mais uma vez? O certo é o animal comer ração, né? Mas o pessoal ainda existe uma certa resistência do público a fazer essa alimentação correta, que elimina um monte de problema. Mas o pessoal costuma dar fruta, verduras mal lavadas. É cultural, né? A gente pensa assim, ele está com vontade. Se ele não comer, vai ficar com lombriga, não é assim? Exatamente, exatamente. Isso é real? Não é mito? Não, é que eu falo para todo mundo, o cachorro não abre geladeira. Né? Então, assim, se a gente ele não tem vontade de comer? Não, é que ele vê que o cheiro é muito mais atrativo do que a ração dele. Então ele não vai querer comer a ração dele, vai querer comer o que está cheirando melhor. Então, assim, carne mal cozida, que o pessoal costuma dar fígado para cachorro, que é algo desde os meus avós, o pessoal mais antigo costuma dar, tem que evitar, né? Se for dar carne bem cozida,
Se for da fruta, uma fruta bem lavada. Se for da verdura, uma verdura bem lavada. Não é o alimento que causa o problema. É a sim, má higiene. não é o alimento, a procedência desse alimento. Exatamente. E se ele já estiver contaminado. Exatamente. É essa questão que a gente tem que esclarecer aqui. Mas doce, sorvete, melhor não. Não. Senão hoje você vai acabar caindo no veterinário de novo por outro problema. Exatamente. Muito bem, doutor Guilherme. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado pela generosidade, né, das informações aqui. E nos veremos em breve, né? Certamente com mais... Vou retornar. Só com mais detalhes para o Saúde Animal. Obrigada mais uma vez. Nada. E aqui nós vamos encerrando mais um programa Saúde Animal. Esperamos você na próxima semana, sempre às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.